Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que molda o rumo da nossa jornada e dá sentido à nossa existência. As decisões que tomamos, guiadas pelo propósito, pela fé e pelos nossos valores. Vivemos em um mundo que não para. Estamos cercados por pressões, prazos e incertezas. Muitas vezes tomamos decisões no calor do momento, sem refletir sobre o que realmente importa. E quando percebemos, já estamos seguindo um caminho que talvez nem faça sentido para o que sonhamos lá no início. Já sentiram isso também? Mas, e se nós disséssemos que há um jeito de mudar isso? Um caminho para fazer escolhas que reflitam quem vocês são e o que desejam para o futuro? Esse é o convite de hoje. Descobrir como a fé, o propósito e os valores podem transformar o jeito que decidimos, levando-nos a uma vida mais plena, com menos arrependimentos. Tomar decisões com propósito não é apenas uma escolha bonita, é uma necessidade. Em um tempo em que somos bombardeados por opiniões, distrações e comparações, precisamos de algo mais profundo para nos guiar. E é aí que entram a fé e os valores. Eles não são apenas ideias abstratas ou frases bonitas para serem colocadas em quadros na parede. Eles são alicerces. São referências firmes que nos direcionam ao norte verdadeiro da nossa existência. Neste vídeo, vamos percorrer juntos uma jornada transformadora. Primeiro, vamos entender o que realmente significa viver com propósito. Em seguida, vamos explorar como esse propósito pode ser o ponto de partida para qualquer decisão importante que vocês tenham que tomar. Vamos também refletir sobre o papel fundamental da fé. Fé em Deus, fé no processo, fé em vocês mesmos. A fé nos dá coragem quando tudo parece escuro e incerto. Ela é aquela força invisível que sustenta quando o chão parece ceder. Mais adiante, falaremos sobre decisões difíceis, aquelas que tiram o sono, que mexem com o coração. Nessas horas, a fé se torna prática, viva, e os nossos valores se tornam o filtro que nos protege de caminhos que parecem bons, mas não são para nós. E por fim, vamos mostrar o impacto exponencial de viver uma vida com decisões alinhadas. Porque sim, quando começamos a decidir com propósito, tudo muda. Não apenas o que fazemos, mas quem nos tornamos. Nosso objetivo aqui não é dar respostas prontas, mas provocar reflexões profundas. Queremos que vocês saiam deste vídeo com mais clareza, mais direção e, acima de tudo, com mais esperança. Porque viver com propósito, guiados pela fé e firmados em valores sólidos, não é uma utopia. É uma realidade possível e está ao alcance de cada um de nós. Então respirem fundo, abram o coração e venham com a gente nessa jornada de transformação. Este pode ser o início de uma nova forma de viver. Mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com quem vocês realmente são. Agora que entendemos a importância de decisões alinhadas, chegou a hora de dar um passo fundamental. Olhar para dentro e começar a descobrir o nosso propósito de vida. Mas afinal, o que é propósito? Será que é algo reservado apenas para grandes líderes, figuras públicas ou pessoas extraordinárias? De forma alguma. Propósito é para todos. E mais do que isso, é uma necessidade vital para quem deseja viver com clareza, coerência e significado. O propósito de vida é como uma força invisível que dá sentido às nossas ações. Ele não é algo que se compra ou que alguém possa entregar para vocês. É algo que se descobre, ou melhor, que se revela, quando começamos a observar com honestidade o que nos move, o que nos emociona, o que nos traz alegria e paz. Muitas vezes, nos perdemos em metas que não são nossas, em caminhos que nos foram impostos, em expectativas que não nos representam. E por isso, tantas pessoas se sentem vazias, mesmo depois de conquistar tudo. Porque sem propósito, até as vitórias perdem o sabor. Descobrir o propósito não é sobre encontrar uma única resposta definitiva, mas sobre fazer as perguntas certas. Quais são suas paixões? Quais são seus dons? O que faz vocês perderem a noção do tempo de tanto prazer em realizar? Que tipo de problema no mundo vocês se sentem chamados a resolver? Reflitam sobre isso.
Quais atividades fazem vocês se sentirem vivos? Quais valores não podem ser negociados em sua vida? E talvez o mais importante, o que vocês fariam mesmo se ninguém estivesse aplaudindo? É claro que essas respostas não surgem de imediato. Mas ao dar espaço para a reflexão e silenciar o ruído externo, começamos a enxergar pistas. Às vezes, o propósito já está aí, bem na frente de vocês, apenas esperando para ser reconhecido. E não se trata de algo grandioso no sentido tradicional. Não precisa estar ligado à fama, status ou sucesso financeiro. O propósito pode estar no cuidado com a família, no serviço ao próximo, na criatividade, na educação, no consolo, na fé. Ele se manifesta nas pequenas coisas feitas com amor e intenção. Pensem no propósito como uma bússola interna. Mesmo quando tudo está nublado, mesmo quando o caminho parece confuso, ele aponta para a direção certa. E é isso que nos impede de vagar sem rumo, tomando decisões baseadas apenas em medo, pressa ou pressão externa. Se quiserem começar essa busca agora mesmo, experimentem refletir sobre perguntas como estas: o que me dá energia? Em quais momentos me sinto mais conectado comigo mesmo? Que tipo de atividade me faz sentir útil e completo? O que eu gostaria de deixar como legado? Não se julguem pelas respostas, apenas escutem, porque às vezes é na simplicidade que o propósito se revela com mais força. Este é o ponto de partida da nossa jornada. E acreditem, quanto mais clareza tivermos sobre o nosso propósito, mais firmes e confiantes nos tornamos diante das decisões que a vida exige. Uma vez que começamos a compreender o nosso propósito, algo começa a mudar dentro de nós. Aquela sensação constante de dúvida, aquela insegurança que nos fazia travar diante das escolhas, começa a perder força. Isso acontece porque, quando o propósito está claro, as decisões deixam de ser um fardo e passam a ser uma extensão natural de quem somos. Vamos pensar juntos. Quantas vezes nos sentimos perdidos diante de uma bifurcação na vida, justamente por não sabermos qual caminho está mais alinhado com o que realmente importa? O propósito age como um filtro, um critério silencioso mas poderoso, que nos ajuda a separar o que é essencial daquilo que apenas parece urgente. Quando sabemos o porquê estamos aqui, o que e o como se tornam mais simples de responder. E isso não quer dizer que todas as decisões se tornarão fáceis, mas sim que teremos uma base sólida para escolhê-las com mais paz, mesmo quando houver incerteza no cenário externo. As pessoas que vivem com propósito tendem a tomar decisões mais proativas e conscientes. Elas não reagem apenas às circunstâncias, elas escolhem com intenção. Sabem dizer não com firmeza quando algo não está alinhado. E sabem esperar quando ainda não é o momento certo, porque não têm a ansiedade de provar nada para ninguém. É como se o propósito acendesse uma luz dentro de nós, e essa luz ilumina o caminho, mesmo quando o ambiente parece escuro. Sem propósito, facilmente nos deixamos levar pelo que é conveniente, pelo que os outros estão fazendo ou pelo que parece mais seguro a curto prazo. Mas a segurança que não respeita o propósito vira prisão, e com o tempo cobra um preço alto, o arrependimento. Pensem, por exemplo, em uma pessoa cujo propósito é transformar vidas através da educação. Quando essa pessoa precisar decidir entre aceitar uma proposta de trabalho altamente lucrativa, mas que a afasta completamente dessa missão, ou outra que oferece menos retorno financeiro, mas mantém viva sua vocação, ela saberá qual caminho ressoa mais com sua essência. É como os apóstolos narrados no livro de Atos, que abriram mão da segurança e da estabilidade para compartilhar a mensagem de Jesus. Guiados por seu propósito, escolheram um caminho desafiador, mas fiel à missão que carregavam no coração. Eles nos ensinam que o propósito nos ajuda a priorizar o que realmente importa, mesmo quando o custo parece alto. Agora, pensem em quantas escolhas vocês já fizeram sem consultar o próprio propósito. Talvez tenham dito sim por medo de perder oportunidades, ou não por receio de errar. E está tudo bem. Faz parte do processo. Mas a partir de agora, queremos convidar vocês a mudar essa dinâmica, a colocar o propósito no centro,
como critério para todas as decisões importantes da vida. Isso não significa que nunca vamos errar, mas significa que, mesmo quando errarmos, saberemos que tentamos ser fiéis ao que acreditamos. E essa fidelidade interior nos dá força para recomeçar com dignidade. Propósito é âncora e é direção. Ele nos mantém firmes durante a tempestade e nos orienta quando surgem várias estradas possíveis. Ele nos liberta da tirania do parece certo, para nos conduzir ao que realmente é certo para nós. Por isso, antes de tomar qualquer decisão importante, façam uma pausa. Perguntem-se com sinceridade: essa escolha está alinhada com o meu propósito de vida? Se a resposta for sim, prossigam com coragem. Se for não, talvez seja a hora de recalcular a rota. Chegamos agora a um ponto importante da nossa jornada. Como lidar com os desafios, os momentos de incerteza, as curvas inesperadas no caminho? Afinal, mesmo com o propósito claro, a vida continua apresentando obstáculos. E é aqui que entra a fé, como um alicerce, como base firme em meio ao instável. Quando falamos de fé, não estamos nos referindo a uma crença cega ou a uma esperança vazia. Estamos falando de uma confiança profunda, de algo que sustenta quando as respostas ainda não chegaram, quando o cenário não faz sentido, quando o chão parece abrir sob os nossos pés. A fé pode se manifestar de várias formas: fé em Deus, fé no processo, fé na vida, fé em vocês mesmos. Seja qual for a fonte, ela é a ponte que nos liga entre o que estamos vivendo agora e aquilo que ainda não conseguimos ver. Como diz a Bíblia, a fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos. E convenhamos, tomar decisões com propósito muitas vezes nos leva para caminhos mais difíceis, porque o caminho do propósito nem sempre é o mais curto nem o mais confortável, mas ele é, sem dúvida, o mais verdadeiro. E é nessa travessia que a fé se torna indispensável. Pensem em quantas vezes vocês já se sentiram paralisados pelo medo do desconhecido. Quantas decisões foram adiadas porque o cenário parecia incerto demais. Quantas oportunidades foram deixadas de lado por insegurança, por falta de garantias. Nessas horas, a lógica por si só não basta. O planejamento não resolve tudo. É preciso algo maior. E é exatamente aí que a fé entra. Ela nos encoraja a dar passos mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo degrau. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há uma força maior nos sustentando, nos guiando, nos moldando. E essa consciência muda tudo. A fé também nos ajuda a lidar com o medo de errar. Porque sim, todos nós vamos errar em algum momento. Mas quando agimos com fé, mesmo o erro se transforma em aprendizado. Mesmo a dor ganha propósito. E isso nos fortalece. Vamos lembrar de personagens que continuam nos inspirando justamente por terem confiado além das circunstâncias. Na Bíblia, vemos o exemplo de Abraão, que partiu sem saber exatamente para onde ia, apoiado apenas na promessa que recebeu. Moisés também nos inspira. Enfrentou o faraó e conduziu um povo inteiro, mesmo carregando dúvidas e limitações. E podemos pensar ainda em Isaías, que aceitou o chamado para ser profeta, apesar dos desafios. Ele confiou que Deus o guiaria, mesmo diante da incerteza. Sua fé foi seu sustento, e nos mostra como ela pode nos dar força para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas nos mostram o poder da fé viva, prática, atuante, fé que move, que levanta, que direciona. Fé que nos lembra que não somos definidos pelas dificuldades, mas pela forma como escolhemos enfrentá-las. Quando colocamos nossa fé em ação, transformamos a incerteza em confiança. Transformamos a dúvida em coragem. E mesmo que o cenário não mude de imediato, nós mudamos. E quando nós mudamos, tudo ao redor começa a mudar também. Portanto, diante dos desafios que surgem quando buscamos viver com propósito, não se deixem abater. Lembrem-se, a fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para superá-las. E cada obstáculo vencido com fé nos aproxima ainda mais da vida que fomos chamados a viver. Até aqui já entendemos que a fé é um alicerce poderoso. Mas agora
é hora de dar um passo além. Precisamos transformar essa fé em ação, porque fé, quando fica apenas na teoria, perde o seu poder. Ela precisa ser vivida, expressa, praticada, principalmente nos momentos em que temos diante de nós escolhas difíceis, confusas ou dolorosas. Todos nós já estivemos em situações assim, escolhas que não têm uma resposta óbvia, decisões em que todas as opções parecem ter riscos, caminhos que envolvem perdas ou rupturas. Nessas horas, o que fazer? Como não se deixar dominar pela dúvida, pelo medo, pela pressão? A resposta está na fé em movimento. Fé não é ausência de medo, mas é a coragem de seguir mesmo com medo. É decidir mesmo sem todas as garantias. É confiar que, mesmo sem ver o resultado imediato, estamos sendo guiados por algo maior, por Deus, pela verdade, pelo propósito. Uma das estratégias mais eficazes para tomar decisões difíceis com fé é cultivar o silêncio interior. Em um mundo barulhento, cheio de vozes externas, a nossa voz interior, aquela orientada pela fé, costuma ser sutil, calma e firme. Precisamos aprender a ouvi-la. A oração, a meditação, os momentos de reflexão profunda são ferramentas poderosas. Elas não servem apenas para pedir uma resposta, mas para alinhar o coração com o que realmente importa. Muitas vezes, não ouvimos a direção certa porque estamos ansiosos demais para ouvir. Mas quando silenciamos por dentro, a clareza chega. E aqui entra algo essencial: aprender a reconhecer a intuição. A intuição não é uma emoção passageira, nem um impulso repentino. Quando guiada pela fé, ela é como a voz suave do Espírito que sussurra a direção que devemos seguir. É aquela sensação profunda de paz, mesmo quando a decisão parece difícil. É aquela convicção silenciosa de que, apesar do desconforto, esse é o caminho certo. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas na lógica, ignorando completamente aquilo que o coração, em paz, já estava nos mostrando? E quantas vezes, ao olhar para trás, percebemos que algo dentro de nós já sabia? Fé em ação também significa confiar no processo. Nem sempre o resultado será imediato. Às vezes, a colheita vem bem depois da semeadura, mas quem age com fé sabe esperar, sabe perseverar, sabe permanecer fiel àquilo que acredita, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E lembrem-se, não existe fé sem entrega. Em muitas decisões, o que mais precisamos fazer não é correr atrás da resposta perfeita, mas nos entregar ao processo com humildade, com confiança e com a disposição de seguir aprendendo, mesmo se o caminho nos desafiar. E quando estivermos diante de uma escolha difícil, podemos nos guiar por perguntas como estas: essa decisão está alinhada com meus valores e meu propósito? Essa direção me traz uma paz profunda, mesmo que seja desafiadora? Estou buscando essa resposta por medo ou por convicção? Essas perguntas ajudam a separar o ruído da direção verdadeira. Elas ativam a fé prática. E aos poucos, vamos aprendendo que viver com fé não é um salto cego, mas um caminhar confiante, passo a passo, um dia de cada vez. A fé, quando colocada em ação, se torna luz para o caminho, firmeza nos passos e consolo no coração. Mesmo quando não sabemos todos os detalhes, podemos seguir confiando que aquele que nos guia conhece o destino. E isso basta. Se o propósito é a bússola, o guia, e a fé é a sustentação, o alicerce, os valores inegociáveis são como um GPS interno ou um sistema de navegação da alma, sempre prontos para recalcular a rota quando nos afastamos do que realmente importa. Eles são os princípios que sustentam as nossas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. São a base silenciosa, mas firme, que molda o tipo de vida que estamos construindo. Mas o que são valores inegociáveis? São aqueles princípios dos quais vocês não abrem mão em nenhuma circunstância. São convicções profundas que, se forem violadas, geram desconforto, culpa ou sensação de perda de identidade. Valores como honestidade, lealdade, liberdade, integridade, respeito, justiça, fé, amor ao próximo, família.
Cada um tem os seus, e identificá-los é essencial para tomar decisões coerentes. Em um mundo onde tudo parece ser flexível, onde as pessoas muitas vezes mudam de opinião ao sabor das tendências ou interesses, viver com valores sólidos é um ato de coragem. É nadar contra a corrente, mas é também a única forma de construir uma vida com sentido, estabilidade e coerência. Quando não temos clareza dos nossos valores, ficamos vulneráveis. Qualquer oportunidade pode parecer válida, qualquer proposta pode nos seduzir, qualquer pressão externa pode nos fazer ceder. E assim, acabamos nos afastando de quem realmente somos, traindo aos poucos a nossa essência, quase sem perceber. Por outro lado, quando nossos valores estão bem definidos e presentes no nosso dia a dia, as decisões se tornam mais claras, não porque ficam mais fáceis, mas porque sabemos exatamente até onde podemos ir e, principalmente, onde não vamos pisar. Vamos a um exemplo. Imagine alguém que tem como valor inegociável a transparência. Se surgir uma oportunidade que exija esconder informações ou distorcer a verdade, mesmo que prometa bons resultados financeiros, essa pessoa vai recusar. Por quê? Porque entende que violar esse valor significa abrir mão da própria paz, e nenhuma recompensa externa compensa esse preço interno. A Bíblia conta a história de Neemias, um homem que recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Durante esse processo, enfrentou tentativas de intimidação, falsas acusações e até propostas de suborno. Mas ele permaneceu firme, recusando-se a negociar seus valores. Sua integridade foi sua proteção. Essa atitude nos ensina que princípios sólidos nos guardam de compromissos, que podem nos desviar do propósito e roubar nossa paz interior. Da mesma forma, quem valoriza profundamente a família vai tomar decisões profissionais que respeitem esse tempo e vínculo, ainda que isso signifique dizer não a propostas incríveis no papel. Porque viver com coerência é mais importante do que viver de aparência. Então, como identificar os seus valores inegociáveis? Um bom começo é observar quais atitudes de outras pessoas causam indignação em vocês. O que mais fere? O que é inaceitável? Também vale refletir sobre momentos em que se sentiram orgulhosos de uma decisão, o que estava por trás daquilo. Anotem essas reflexões. Façam uma lista dos 5 valores que vocês mais prezam. E toda vez que uma decisão importante surgir, perguntem-se: essa escolha honra ou compromete esses valores? Lembrem-se, os valores funcionam como um sistema de navegação da alma. Eles não impedem que a gente erre o caminho, mas nos alertam sempre que estamos saindo da rota. Eles nos chamam de volta, nos protegem de arrependimentos, nos mantêm firmes mesmo quando tudo ao redor está instável. E o mais belo é que, quando vivemos segundo nossos valores, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Criamos um ambiente mais íntegro, mais humano, mais verdadeiro. E isso tem um impacto que vai muito além de nós. Por isso, reafirmem os seus valores, defendam-nos com coragem. E deixem que eles sejam o critério silencioso, porém firme, por trás de todas as suas decisões. Chegamos ao fim da nossa jornada. E agora é hora de reunir tudo o que refletimos até aqui. Falamos sobre propósito, fé, valores e como esses pilares moldam as nossas decisões. E se há algo que queremos deixar muito claro é: quando vocês tomam decisões alinhadas com o que acreditam, com o que são e com o que sonham, o impacto é exponencial. Talvez, num primeiro momento, uma decisão coerente pareça pequena. Talvez ela exija renúncia, coragem ou até um certo sacrifício, mas ao longo do tempo, essas decisões acumuladas constroem algo muito maior. Constroem uma vida de paz, de coerência, de propósito vivido na prática. É como uma semente. Ninguém vê a transformação no instante em que ela é plantada, mas com o tempo ela rompe a terra, cresce, floresce e frutifica. Assim também são as decisões que fazemos com base na fé, no propósito e nos nossos valores. Elas mudam não apenas o nosso presente, mudam nosso futuro. E muitas vezes, mudam também o futuro das pessoas ao nosso redor. A verdade é que uma única decisão, quando feita com consciência e alinhamento, pode desencadear uma série de acontecimentos positivos.
Pode curar relações, abrir portas, inspirar outros, proteger de escolhas destrutivas. E isso é o que chamamos de ciclo virtuoso. Um ciclo que começa dentro de nós, mas se espalha pelo mundo à nossa volta. Não estamos aqui para romantizar a vida. Sabemos que escolher com propósito nem sempre é fácil. Exige firmeza, exige fé, exige autoconhecimento. Mas a recompensa é incomparável. Uma vida em que vocês conseguem dormir em paz, olhar no espelho com orgulho e caminhar com leveza, mesmo em meio às batalhas. Talvez vocês estejam, neste exato momento, diante de uma decisão difícil. Ou talvez estejam colhendo os efeitos de escolhas passadas que não refletiram quem vocês realmente são. Independente do ponto em que estejam, saibam disso. Sempre é tempo de realinhar. Sempre é tempo de recomeçar com consciência. Sempre é tempo de colocar a fé em movimento, de reencontrar o propósito e de reafirmar os valores. Vocês não precisam acertar tudo, mas precisam estar dispostos a viver com verdade, a buscar o que realmente importa, a construir passo a passo uma vida que faça sentido para vocês, e não apenas para o mundo lá fora. E se vocês chegarem ao fim deste vídeo com uma nova clareza, com uma vontade sincera de tomar decisões mais alinhadas, então, nossa missão aqui já valeu a pena. A vida é feita de escolhas. E as melhores escolhas são aquelas que respeitam quem vocês são, honram a fé que carregam e preservam os valores que sustentam a sua essência. Inscrevam-se, deixem seu like, comentem propósito, compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem. E lembrem-se, uma vida plena começa quando vocês decidem não viver no automático, mas com intenção e direção. Até a próxima.